E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende, logicamente, como eu sempre digo, da hora que você estiver assistindo esse vídeo, tudo bem? Pessoal, eu espero de coração mesmo que vocês tenham ido bem na prova. E eu tenho certeza que sim, tudo bem? Então, comentem aí como é que vocês foram nas provas, se vocês têm alguma dúvida ainda, claro, em relação a português, ou literatura, ou caso vocês já tenham, ou redação, produção textual, etc. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade para poder me mandar essa dúvida para eu poder solucioná-la para vocês, ok, pessoal? É... Pessoal, essa aula aqui, melhor dizendo, essa monitoria, ela é uma continuação da monitoria passada, da monitoria anterior, ok? Na monitoria anterior, eu meio que dei uma pincelada para vocês sobre o que são, na verdade, os advérbios, que nada mais é do que palavrinhas que indicam circunstâncias, ok? Um advérbio são palavras que indicam circunstâncias, ok? Então, na aula passada eu trouxe algumas questões, alguns exercícios a respeito dos advérbios de maneira geral. Como vocês sabem, logicamente, os advérbios eles são divididos em várias partes. Vocês lembram quando eu falava para vocês sobre os substantivos, que são divididos em substantivo concreto, abstrato, etc e tal? Então, um advérbio é a mesma coisa, ele tem as suas divisões de lugar, tempo, modo, intensidade, etc e tal. Então ele tem várias classificações, ok? Então na aula passada eu trouxe de maneira meio que apenas a grosso modo todas as classificações juntas apenas para poder revisar com vocês o que seria no caso e do que se tratava um advérbio, ok, pessoal? Hoje eu trouxe, como vocês podem ver no título, acho que vocês já devem até ter visto, eu trouxe algumas questões sobre os advérbios de modo. Advérbios que indicam modo. Ok, pessoal? Mas antes de iniciar, ou melhor dizendo, de dar início à nossa monitoria de hoje, eu vou dar alguns recados a vocês. São recados que eu dou toda semana, toda monitoria, mas que eu acho muito importante eu torná-los a repetir, ok? Não seria legal eu não avisar todas as aulas a vocês, bem? Porque com certeza alguém não deve ter visto, etc. Tal. Então é bom repetir para que não haja dúvidas, tudo bem? Pessoal, novamente esse material aqui ele está disponível lá nas plataformas, tanto no Google Classroom, ou eu acho que eu ainda não consegui falar certo esse nome, Classroom. No Google lá, na plataforminha lá do Google. Ele está disponível lá no Google, na plataforma dele, etc e tal. E também lá no plural, na plataforma da escola, do PH, tudo mais, tudo certinho. Então, professor, eu gosto mais do Google. Então, você vai lá, entra lá no Google e baixa esse material. Professor, sou mais do plural. O plural é bem melhor, bem maneirinho. Então, vai lá no plural, baixa o material. Pessoal, o material ele sempre vai estar em anexo na mesma página em que você acessou esse link. Então, obrigatoriamente, você precisa primeiro abrir o material, baixá-lo e resolver, ok? Você precisa primeiro resolver estas questões
Hoje são 5 questões, assim como está ocorrendo em todas as monitorias de português, ok? Você primeiro vai resolver as questões, assim que você resolver, você vai retornar aqui no vídeo e aí sim você vai assisti-lo, porque os vídeos, além de umas bem resumidamente mini aulas, bem mini mesmo, falei mini umas 50 vezes, porque são bem pequenas coisas assim que eu vou soltando assim no ar para poder sobre o conteúdo no caso. As aulas elas são correções das questões que eu venho trazendo para a gente poder praticarmos juntos a matéria de língua portuguesa, ok? Então no segundo bimestre aí eu dei um foco muito grande, como vocês devem ter percebido, eu dei um foco muito grande na interpretação de texto, aproveitando para dizer, quero que vocês comentem aí se o desempenho de vocês neste assunto melhorou, como está, ok? Então comentem aí que eu vou ficar muito feliz em saber se o desempenho de vocês melhorou ao fazer aquela prática intensiva de toda semana, ali várias questões sobre um textinho diferente que eu trazia. Ainda vou trazer alguns, tudo bem, não se preocupem. Mas peço de verdade mesmo, comentem aí como é que vocês estão, se vocês aprimoraram. Tenho certeza que sim, tudo bem? Então tá, vamos lá, prosseguindo. Vocês primeiro irão resolver as 5 questões e aí sim vocês vão vir aqui nesse vídeo, assisti-lo e corrigir através aqui do vídeo, tudo bem, pessoal? Então é basicamente assim que está funcionando as nossas monitorias de português. Eu trago algumas questões sobre determinados assuntos, deixo disponível na plataforma. Você vai lá na plataforma, você vai abrir esse material, você vai resolver direto lá, ou vai baixar, fica ao seu critério. Você vai resolver as questões, novamente dizendo, hoje são 5 questões, você irá resolvê-las. Assim que você resolvê-las, você vai vir nesse vídeo e você vai corrigi-las e você vai ver a explicação de cada uma delas, tudo bem? Então, é basicamente assim que está funcionando desde o início dessa pandemia as nossas monitorias de português. Este formato que eu decidi trazer para vocês, sinceramente, me agradou muito e espero que esteja agradando a vocês. Então, opa, o celular escapou da minha mão. Então, pessoal, é por isso que eu gosto que vocês comentem o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, para que a gente possa aprimorar cada vez mais. Ok, pessoal? Então, eu acho que eu já disse tudo, falei até demais. Eu tô aqui há 1000 anos falando. Vamos lá, ok? Se eu tiver esquecendo alguma coisa, eu irei falar ao longo do vídeo, ok? Então, vamos lá. Como sempre, de costume, já tem um mini texto aqui pra gente resolver as nossas 5 questões, ok? Vamos lá. Descoberta. Depois de longa caminhada, os animais chegaram diante de uma imensa porta. Como transpô-la? O elefante arremessou-se pesadamente sobre ela. O leão pensou em derrubá-la com seu rugido de guerra, e o cavalo com o poderoso coice. Assim, cada animal tentava usar inutilmente seus recursos, até que um coelhinho branco mansamente tocou a maçaneta da fechadura e a porta abriu-se. Então aí o coelhinho foi o mais inteligente.
mais inteligente do que um leão, que tem toda a força, mais inteligente no caso do que o elefante, que também tem uma força gigante, e também mais inteligente que um cavalo, que tem uma força enorme. Então, moral da história, força nem sempre é sinônimo de inteligência, tudo bem? E o coelhinho lá, o mais frágilzinho, vou abrir aqui, abriu, tudo bem? Então é isso aí, vamos lá resolver as questões. Questão 1. Identifique o trecho que contém um advérbio de modo. Primeiramente, pessoal, o que é um advérbio de modo? Pessoal, advérbio de modo, que isso? Vamos lá, olha só, muito fácil. Ó, dica do cara. Vamos lá. Pessoal, vocês lembram que um advérbio, ele nada mais é uma palavra que indica uma circunstância. Opa, desculpa. Pessoal, minha alergia tá atacada demais. Acho que na última aula vocês devem até ter percebido isso. E eu ainda tô um pouco. É que em casa tá em obra, então eu tenho alergia à poeira. Então já viu, né? Espirrando direto. Mas vamos lá. Um advérbio nada mais é do que uma palavrinha que indica uma circunstância. Beleza, professor, beleza, isso aí eu já entendi. Mas o que seria um advérbio de modo? Como assim? Modo? Modo? Como assim, modo? Por exemplo, pessoal, um advérbio de modo, ele é aquele advérbio que o nome já diz, ele indica o modo em que está acontecendo algo. Professor, ainda não entendi. Olha só, vamos lá. Ó, advérbio de modo indica o modo que algo está acontecendo. Vamos lá. Pela explicação, você realmente não entenderá. Assim como em vários assuntos. Mas no exemplo, você vai falar: fui bem na prova. Aí vocês aí, fui bem na prova. Tenho certeza que vocês foram bem nas provas. Pessoal, fui bem na prova. Com certeza. Olha aqui, meu advérbiozinho. Bem na prova. Vocês concordam comigo que bem é uma circunstância? Com certeza. É uma circunstância de modo. O modo que eu fui na prova foi bom. Eu fui bem na prova. O modo foi bem. Vocês conseguem perceber a relação de circunstância aqui nesta frase? Ele apenas não fez a prova. Ele fez apenas a prova. Ele fez a prova e se deu bem. Ele tirou uma nota boa. Então a circunstância que ele fez a prova foi boa, porque ele foi bem na prova. Vocês conseguem enxergar isso, pessoal? Ele foi bem na prova. Ele não apenas fez a prova, mas ele foi bem na prova. Concorda comigo? Então, bem é uma circunstância, com certeza. E ao mesmo tempo é uma circunstância que consegue indicar o modo com o que ele foi na prova. Concorda comigo? Ele foi bem. Tudo bem, pessoal? Então, isso é um advérbio de modo. Olha só, novamente, outro exemplo para ficar mais claro ainda para vocês. Fiz calmamente. Opa. Fiz a prova calmamente. Opa, mosca aqui. Fiz calmamente a prova. Significa que você fez a prova com toda a tranquilidade do mundo. Você fez a prova calmo. Você estava calmo quando você fez a prova. Concorda comigo? Então, calmamente foi o modo que você fez a prova. Foi a circunstância disso. Você apenas não fez a prova. Você fez a prova enquanto estava calmo. Você estava calmo e mesmo assim fez a prova. Tudo bem? Então, indica uma palavra que indica uma circunstância, ok?
Pessoal, vocês concordam comigo que eu coloquei aqui calmamente, né? Pois bem, foi de propósito. Por que foi de propósito, professor? Olha só, pessoal, todas, quase todas as palavras que terminam em mente serão advérbios de modo. Repetindo, quase todas as palavras que terminam em mente. Repetindo, para ninguém confundir. Não vou falar todas as palavras, não. Quase todas as palavras, ou seja, 90%, ou seja, a maioria das palavras que terminam em mente são advérbios de modo. Professor, como assim? Tranquilamente, consequentemente, calmamente, essas palavras que terminam em mente, quase todas elas geralmente são advérbios que indicam modo. Valeu? Então, cuidado aí, depende muito do contexto em que ela estiver inserida. Valeu, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Então, na questão 1, ele quer que a gente fique um trecho que contenha um advérbio de modo, valeu? Qual trecho é esse? Vamos lá. Olha só. Os animais chegaram diante de uma imensa porta. Trecho 2. O leão pensou em derrubá-la com o seu rugido de guerra. Trecho 3. Trecho 3, chegou até maneirinho de falar. Trecho 3. Legal, né? Trecho 3. Maneiro, maneiro. Olha só, trecho 3. Trecho 3. Assim, cada animal tentava usar inutilmente seus recursos. Os animais, eles não apenas tentaram usar os recursos, não apenas isso, mas foi inútil eles tentarem usar os recursos. Eles usaram os recursos, porém sem sucesso. Eles não conseguiram. Então, inutilmente foi o modo em que eles utilizaram. Eles não tiveram sucesso. Concorda comigo? Então, foi o modo em que eles utilizaram os recursos. Foi que não deu certo. Então, a questão 1 trata-se logicamente da terceira alternativa. Valeu? Só o celular dar uma colaborada aqui para poder marcar a resposta certa. Tudo bem, pessoal? Então, além de ser uma palavra que termina em mente, ou seja, que tenha o sufixo mente, ela indica um modo com certeza. Mas, pessoal, vocês precisam ter muito cuidado. Não vão nessa, só porque a palavra termina em mente, vou dizer que é um advérbio de modo. Não. Toma muito cuidado com isso. Isso aí é um fator que indica que possa ser um advérbio de modo. Não quer dizer que será um advérbio de modo, mas muito provavelmente será sim um advérbio de modo, ok? Então vocês precisam ter muito cuidado em relação a isso, valeu? Vamos lá, questão de número 2. Na oração como transpô-la, o termo como ele é um verbo que indica uma ação. Como é um verbo? Você conjuga aí como? Como não tem sentido, vamos dizer assim, ser um... Neste caso aqui, ser um verbo. Tô falando nesse caso, hein, pessoal? Por favor. Nesse caso aqui não tem muito sentido. Então, na questão 2, eu posso eliminar a primeira alternativa. Valeu? Um advérbio interrogativo que indica modo, talvez. Ou ele é uma conjunção que indica comparação. Pessoal, esse como aqui, ele está comparando alguma coisa? Claro que não, né, pessoal? Não está comparando nada com nada. Então, ele nada mais é do que um advérbio interrogativo que indica modo. Ele está falando como aconteceu.
Vocês conseguem perceber essa semelhança? Como que aconteceu? Como acontecerá? Como transpô-la? Como vai acontecer? Concordam comigo que existe essa semelhança? Então, ele com certeza, com toda absoluta certeza do mundo, nós podemos falar que trata-se de um advérbio interrogativo que indica modo. Valeu? Então aqui, ó, opa, saiu aqui. Questão 2, segunda alternativa. Valeu? E a questão 3. No segmento, o elefante arremessou-se pesadamente sobre ela. O advérbio de modo poderia ser substituído por... Ó, terminando em mente, hein, pessoal? É um fator que indica que possa ser advérbio de modo, mas não dará certeza sobre isso. Ele só fala assim, pode ser, termina em mente, pode ser um advérbio de modo. Mas você tem que confirmar ainda, ver o contexto que a frase está inserida, etc e tal, para ver se realmente será um advérbio de modo, ok? Então, o advérbio de modo poderia ser substituído facilmente por rapidamente, forçosamente ou impaciente. Pessoal, o advérbio de modo que ele está referindo-se, logicamente, é o pesadamente. Viu? Rapidamente é sinônimo de pesadamente? Não. Impacientemente, até me confundi. Impacientemente é sinônimo de pesadamente? Não. E forçosamente, pesado, força, consegue ver a relação? Então, com toda a certeza do mundo, a questão 3, eu posso dizer que eu posso substituir o advérbio de modo por forçosamente. Novamente, pessoal, força, 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 pesado. Então, consegue obter essa relação, perceber no caso? Então, questão 3, segunda alternativa. Valeu, pessoal? Vamos agora para a questão de número 4. Pode-se afirmar que o advérbio de modo, pesadamente, então novamente aí uma questão sobre ele, deriva do verbo pesar, do adjetivo pesada ou dos... Opa, pessoal, gaguejei aqui legal, bonito. Do início, do verbo pesar, do adjetivo pesada ou do substantivo peso. Pessoal, do verbo não mesmo. Já podem eliminar a primeira alternativa. Não deriva de um verbo. Ok? Esse advérbio pesadamente, ele não está derivado do verbo. Agora nós iremos analisar se ele deriva de um adjetivo ou de um substantivo. Valeu? Olha só, pessoal. Muita atenção. Quem é pesado? A força do elefante. Vocês concordam comigo? A força que o elefante arremessou sobre ela. Ou melhor dizendo, sobre a porta. Ok? Então a força é pesada. A força do elefante está sendo muito... a força está sendo muito forte. Não. Viajei. Então ele está... como que eu posso dizer? O elefante está... Gaguejei de novo, pessoal. Perdão. Falar pro celular é muito... meio que estranho para mim ainda. Ainda estou me acostumando, então... perdão, ok? Mas, novamente... o elefante, ele... está aplicando a força dele sobre a porta. E qual a característica dessa força? Pesada. A força do elefante é muito pesada. Então, logicamente, se pesada é uma característica, logicamente é um adjetivo. E se é um adjetivo, pesadamente está derivando de um adjetivo, o adjetivo pesada. Pesada é a força que o elefante está aplicando sobre a porta. Valeu? Então, questão 4
segunda alternativa. Valeu? Agora vamos aí para a última questãozinha. Questão de número 5. Vamos lá. Até que o coelho branco, mansamente, tocou a maçaneta da fechadura e a porta abriu-se. O advérbio de modo destacado modifica o sentido de um verbo, um adjetivo ou um advérbio, ok? Vamos lá. Pessoal, vou dar uma dica a vocês. Vocês lembram que o adjetivo ele se relaciona com o substantivo? Sim. Professor, como assim? Vocês lembram que Vocês lembram que o substantivo, as características que são empregadas a ele é através do adjetivo? Professor, como assim? Carro é um substantivo, mas o carro ele pode ser branco. Não vou botar cinza. Não, vou botar preto. O carro ele pode ser preto. Preto é uma cor. Concorda comigo? Se é uma cor, é uma característica. Ok? E se é uma característica, é um adjetivo. Ok? Então, pessoal, da mesma forma que um adjetivo pode estar relacionado a um substantivo, o carro pode ser preto, ele pode ser azul, ele pode ser branco. Branco. Ele pode ser amarelo, tudo bem? Vamos botar aqui do lado. Da mesma forma que um adjetivo para um substantivo, um advérbio também pode estar para um verbo, tranquilamente. Professor, como assim? Eu vou ter um verbo. Vou usar o mesmo exemplo aqui da questão de número 5. Ele tocou. O coelhinho branco tocou. Tem um verbo tocar. Concorda comigo? Tocou, verbo tocar. Mas como assim, professor? Tá, tem um verbo aí, mas o que tem? Como assim? Não tô entendendo nada. Olha só, tocou. Mas como que ele vai tocar? Como que vai acontecer esse tal toque do coelhinho na maçaneta? Como que será? A circunstância que o coelhinho tocará será a seguinte forma: ele vai tocar mansamente. Ele poderá tocar também fortemente. Concorda comigo? Então, eu tenho essa relação. Eu tenho o verbo e também eu tenho os advérbios. E também eu tenho os advérbios, que são as características que estão ligadas diretamente ao verbo, assim como e o adjetivo estão ligados entre si. O advérbio e o verbo, eles também têm essa possibilidade de estar ligados entre si. Ok, pessoal? Então, mansamente é a forma, é a circunstância em que o coelho tocou a maçaneta. Da mesma forma que ele poderia tocar fortemente, ok? Então, vou deixar essa explicaçãozinha aqui. Então vamos lá. Ele está modificando o sentido de um verbo. Foi o que eu acabei de explicar agora neste exemplo. Valeu? Então, pessoal, ficamos por aqui. Questão 5, primeira alternativa. Tudo bem? Fechamos por aqui a nossa monitoria de hoje, tudo bem? Então é isso aí, um forte abraço e tchau, tchau.